Muito bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, né? A Escola Diplomática Periférica. Vamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo acerca da seleção dos textos, né? Afinal de contas, eu já tinha comentado com vocês o que ler na segunda fase, ou melhor, o que responder, o que reproduzir na segunda fase, depende de uma afinidade de diálogo, né, que vai se expressar ali no texto do CACDista e a banca examinadora. Não se trata aqui de defender o seu ponto de vista, você pode fazê-lo, mas num concurso público se recomende que você cumpra aquelas exigências do comando e Zé Fini. No vídeo anterior eu havia comentado sobre as fontes mais institucionais, onde você pode se valer da pesquisa, né? O site do IPEA, do MRE, da FUNAG, etc. Se você não viu o vídeo anterior, perceba aqui é o segundo vídeo, né? Segunda parte. E aí você volta lá, vê o primeiro e vem aqui para o segundo. Se vocês separarem lá, eu estou de branco e hoje eu estou de azul. E de fato eu tinha pensado em gravar a segunda parte do vídeo logo na sequência, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Me bateu uma certa aflição em relação à especificidade do momento histórico que nós vivemos. Se você estiver assistindo esse vídeo próximo da gravação, você vai se lembrar que nós estamos perto da pandemia do Covid-19. Aliás, nós estamos passando por ela. E havendo concurso em 2020, aliás, nós estamos na pandemia do Covid-19 no ano de 2020. Havendo concurso esse ano, é fundamental a gente entender que o momento vai exigir uma reflexão acerca da pandemia. Em qual das disciplinas esse tema virá? Bem, está aberto, né? Pode vir em língua portuguesa, pode vir em língua inglesa, em economia, em política internacional, em geografia, ou seja, é um tema da ordem do dia. E isso me serviu para fazer uma reflexão com você acerca de como a gente precisa abordar as leituras para a prova de 2020. Eu queria chamar a atenção para o discurso do nosso Ernesto Araújo, nosso chanceler, quando ele tomou posse. E esse discurso ele é importante, inclusive a gente comenta sobre ele lá na playlist do Zero Aprovação. Se eu não me engano é o vídeo 11, vídeo 12, sugiro que você volte lá. Aliás, deixa eu aproveitar, fazer o jabá aqui, já me pediram. Parece que o povo quer que eu vire youtuber, hein? Youtuber, né? Parece, quer ver? Eu tenho que fazer 2 jabás aqui. Primeiro, das 3, não são mais 2, são 3 playlists importantíssimas aqui do nosso canal. Esse canal está mais ou menos organizado em playlists. 4 playlists, gente. Primeira playlist, do Zero Aprovação. Para você que é CACDista periférico, começar do absolutamente zero, ou para você que conhece alguém que tem o perfil do CACD ou da carreira de diplomata e que eventualmente não sabe por onde começar, então comece do absolutamente zero nessa playlist do Zero Aprovação, que já gerou inclusive grupo no WhatsApp. Segunda playlist importante, Dialogando com a Banca do IADES. Essa playlist, Dialogando com a Banca IADES, é mais para quem está no nível avançado desse concurso e quer discutir a forma, né? Qual a forma, aliás, é conteúdo desse vídeo também, qual a forma para responder, ou melhor, para dialogar com a banca examinadora. Também tem grupo no WhatsApp. Outras 2 playlists importantes, o lado B do concurso, são aqueles conteúdos que estão na prova, mas não estão no edital explicitamente, lado B do concurso, e diplomacia pública. No diplomacia pública eu trabalho com temas menos comprometidos com o politicamente correto, né? São temas que é uma playlist onde eu posso me expressar e revelar um pouco daquilo que eu entendo que seja o caminho da política externa brasileira. Então eu fiz questão de separar o conteúdo, até porque, em respeito a você que me assiste, pode ser que você esteja interessado exclusivamente na prova, no CACD, e não necessariamente na minha posição política, então eu fiz questão de fazer essas distinções.
E se você quer que eu me torne um youtuber, clica aqui, senta a mão na curtida, se inscreva no canal e vamos que vamos. Eu não tenho essa pretensão, a ideia era realmente compartilhar conteúdo com pessoas que passam pela mesma trajetória que é o CACD do ponto de vista de candidatos periféricos, né, com menor acesso. É um recorte realmente de classe em relação à preparação a esse concurso, mas se você achar que tem mais gente interessada nesse conteúdo, então, por favor, compartilhe com um colega, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, fala, olha, tem um pretinho lá que é ousado o bicho, viu? O bicho quer ser diplomata mesmo. Aí, quem sabe a pessoa não gosta também, né? Vai ser uma boa coisa. Mas, jabá fechado, voltando ao texto do Ernesto Araújo, eu me lembro que ele fez uma série de indicações bibliográficas, né, no seu discurso de posse. E aí eu queria fazer uma brincadeira com vocês, trazendo dois autores da literatura do século XIX. Aliás, eles são contemporâneos entre si. Recuperei aqui da biblioteca, da minha mãe, na verdade, essa biblioteca. Olha, vocês precisam conhecer minha mãe. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Iracema. Se você não quiser Iracema, Guarani. Contemporâneos. Pergunta. Se fosse para você estudar para um CACD nessa nova política externa brasileira, você ia de Machado de Assis ou você iria de José de Alencar? Machado de Assis ou José de Alencar? Não em relação à sua preferência. Infelizmente, sua preferência vai ficar para o seu foro íntimo. Mas em relação ao exame do CACD, José de Alencar? Pode escolher. Escolha! Muito bem. José de Alencar. Isso porque está alinhado com o discurso de posse. Ah, César, mas você acha que não vai cair Machado de Assis? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo ainda. O que eu trouxe aqui para vocês, e eu acho que é a mensagem mais honesta que eu poderia dar nessa segunda parte do vídeo, é que poucos os professores se arriscariam a recomendar textos para estudar para um concurso nessa nova política externa brasileira. É claro que tem um grosso ali que é padrão, que é comum, que não deve mudar tanto de uma perspectiva de política externa para outra. Isso quando a gente tem uma mudança mais ou menos suave de governos. O que aconteceu em 2019 foi uma virada de página. Alguém que, pelo simples fato de questionar, de trazer um novo olhar, está mudando a política externa, sem saber mais ou menos para onde vai. Mas só pelo fato do questionamento. Não estou fazendo nenhum juízo de valor. Estou dizendo que o questionar em si já é o objeto dessa nova política externa. Então, quando ele traz um novo olhar, a gente vai precisar reverberar esse questionamento em todas as disciplinas do concurso. Então, nós vamos reunir o grosso do que a gente já vem estudando para o CACD com esse questionamento. E você sabe onde que eu fui buscar a especialidade, ou melhor, o creme de la creme desse questionamento? Num campo da história das ideias, a historiografia, exatamente. A historiografia, ela permite que, de alguma forma, a gente observe o caminhar do pensamento daquela disciplina. Afinal de contas, a gente acha que o Ernesto Araújo está trazendo uma nova política externa como se ele fosse a pessoa mais original do mundo, não é? E se você que estuda história, se você gosta de história, você vai ver que a coisa não é mais ou menos essa, né? Aliás, para trazer de novo um acadêmico, professor de história lá da Universidade de Brasília, que foi, inclusive, da banca, foi professor do Instituto Rio Branco, professor Amado Servo, ele, quando faz o livro sobre seus conceitos, é uma contribuição, inclusive, à historiografia no campo das relações internacionais, ele faz uma leitura sobre os paradigmas, né, das relações internacionais, ele traz o paradigma liberal-conservador. Não é exatamente o que Ernesto Araújo está propondo, antes fosse liberal-conservador,
mas tem traços do liberalismo conservador. Então, o que é de novo na política externa, às vezes, se você estuda a historiografia daquela disciplina, você vai ver que a coisa não é tão nova assim. E o que eu queria propor para você nesse sentido é que você realizasse esse exercício de buscar a história das ideias das disciplinas do CACD. Não só para você ter na manga, né? Para você conhecer o debate que está posto ali, como para vocês usar para ganhar aquela nota a mais, aquela pontuação a mais. Isso sem prescindir do grosso. O que eu estou falando aqui é para você candidato, para você candidata que quer ficar dentro das vagas. Então, como nós estamos num CACD muito específico, né, que desde 2019 com a EAD, é uma nova banca examinadora, né, pelo menos no que se diz a aplicação da prova, você vai precisar colocar a divergência ou o questionamento como elemento estruturante da sua resposta. Não estou aqui entrando no mérito se você vai colocar a tese do globalismo, a tese do terraplanismo que vem aparecendo nos discursos de alguma forma ou outra, né, do marxismo cultural, mas você precisa conhecer esse debate. O marxismo cultural não começou com Ernesto Araújo, compreende? Isso precisa estar presente, porque eventualmente isso deve aparecer na sua prova como forma de, entre aspas, e ponha muitas aspas, consolidação dessa política externa na hora proposta. E aí eu trouxe aqui uma disciplina de política internacional para você fazer e compreender essa reflexão que eu estou te sugerindo. Eu trouxe 2 livros de política internacional, já mostro para vocês. Um livro publicado em 2003. Um segundo livro de política internacional publicado em 2011. Quando esse livro de política internacional foi publicado em 2003, ele era uma excelente bibliografia para o CACD de 2004. Esse livro que foi publicado em 2011, por sua vez, se tornou uma excelente bibliografia para o CACD de 2012, de 2013. Aí eu lhe pergunto, você acha mesmo que um livro publicado, um livro de política internacional, publicado em 2014, em 2015, 2016, serviria para o CACD de 2020? Pois é. Com alguma cautela? Talvez sim. Você tem razão. Mas eu sugeriria que, como concurseiro, você não perdesse tempo com isso. Não perda tempo. Não perca. Não perca pelo seguinte sentido. Você vai ter uma oportunidade de fazer a gestão do conhecimento do seu tempo se você for direto às teses e dissertações que circulam o ambiente acadêmico posto em 2019. Porque o ambiente acadêmico posto em 2019, que eventualmente está polarizado, porque a universidade, a produção de conhecimento também está dada nesse sentido, revela um caminho para você fazer uma escolha na hora de responder a questão do CACD. Você vai precisar escolher o texto que você vai utilizar para reproduzir, ou melhor, para se fundamentar na sua resposta. E aí, a produção de 2019 é fundamental para você estar antenado ao que se produz em termos de historiografia de cada uma das disciplinas do CACD. É como se fosse o estado da arte com esse embasamento histórico. Tá fazendo sentido para você? Vou dar um exemplo aqui de política internacional. Por favor, já trouxe esse livro aqui uma vez, mas não é para você levá-lo como bibliografia, tá? É só para você entender qual é o texto que você vai ler para a prova de 2020. Esse é o texto de 2003 que eu comentei com vocês. Política Externa Brasileira, um seminário interessantíssimo que houve na Câmara dos Deputados. O segundo texto, de 2011, é uma coletânea de textos do Celso Amorim, de palestras que ele fez no Instituto Rio Branco, onde ele conversa com os jovens diplomatas. Esse, aliás, deixa eu ver aqui, esse, aliás, está autografado pelo próprio Celso. Parceiro, não sou petista não, mas admiro, eu acho que ele, Barão do Rio Branco, embora não sejam diplomatas periféricos, é inegável não reconhecer a excelência desses grandes diplomatas que servem o Brasil de uma forma apaixonante, né, para dizer o mínimo. Então fica aqui o meu respeito ao embaixador Celso Amorim. Mas convenhamos, né?
essa narrativa que ele posta aqui não vai ser uma narrativa muito interessante ou muito afeita à banca examinadora do concurso de 2020. Ou vai? Bem, se você acha que vai, use. Eu faria outro caminho. Que caminho que eu estou sugerindo que você faça? Você tem menos tempo agora. Você vai ter que escolher entre um texto e outro. Você vai ter que, em primeiro lugar, identificar o que a banca quer de você, que é aquela história do comando, certo? Dentro disso está a narrativa que você vai usar. E a narrativa que eu estou propondo que você faça, ela precisa vir de um lugar do debate da história, das ideias, da disciplina. O debate e economia, o debate e geografia, o debate do pensamento geográfico, ou do pensamento econômico brasileiro, o debate, no caso da literatura, né? Se você quiser aqui a brincadeira que eu fiz, José de Alencar ou Machado de Assis, não é optar por um ou outro, entende, gente? É conhecer a narrativa que está colocada, ou melhor, as narrativas que estão colocadas. Conhecendo as narrativas que estão colocadas, você tem condições de selecionar melhor os seus textos, de ler e atender a nova política externa brasileira. Lembrando que a gente está fazendo esse vídeo em 2020 e dentro desse contexto nós estamos sob um governo que se pretende questionar até que a Terra é redonda. Grande abraço e até o próximo vídeo.